Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, a partir de agora você confere os principais assuntos de Linhares e região. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias. Veja os destaques desta quinta-feira. Moradores do bairro Nova Esperança contra obra de instituto em área pública. Justiça nega pedido da Samarco de suspender auxílio a pescador de Linhares. 40 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela aqui no município. Novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social são empossados em Linhares. Os direitos de quem adquiriu imóvel na planta com a construtora é o assunto da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E ainda celebrando o Dia Internacional da Mulher, eu converso hoje com a terapeuta Graziele Marquito, que fala sobre o sagrado feminino. E os assuntos do nosso esporte você vê com Altemar Félix. Agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Moradores do bairro Nova Esperança, em Linhares, fizeram um abaixo-assinado contra o uso de uma área pública do bairro para a construção da sede de um instituto. As obras ainda não começaram, mas uma placa informando sobre a construção foi instalada no local, o que incomodou a comunidade. O sopão, preparado pela tia Síria, como é mais conhecida, a presidente do instituto e responsável pelo projeto, é servido há mais de 15 anos a famílias carentes do bairro. Centenas de pessoas recebem a sopa em alguns dias da semana, graças a doações e ajuda de empresários da cidade. Durante algum tempo, a sopa da tia Síria foi servida na rua, mas ela encontrou este espaço no bairro Nova Esperança, onde tudo acontece. No ano passado, a Prefeitura de Linhares prometeu ceder uma área para a construção da sede do projeto, mas a proposta precisa ser votada pelos vereadores, o que ainda não aconteceu. O local escolhido para abrigar o instituto fica na principal avenida do bairro Nova Esperança. Porém, alguns moradores não concordam com a ideia e fizeram um abaixo-assinado contra a obra. Aqui não, ele devia de combinar aí com o povo daqui de perto, o que eles concordam, para analisar outro plano aqui, sem ser esse tal de sopão que surgiu essa conversa de sopão aí. Você entendeu? Eu acharia que o sopão deveria ter uma área adequada para ele, que desde que não que ajuda as pessoas carentes e que não atrapalha os comerciantes nem os moradores. Você não é contra o sopão? Não, não sou contra. Eu não sou contra o sopão, só que deveria ter uma área preservada só para o sopão. Não, nós estamos pedindo aí, querendo uma pracinha, todo mundo, a população, né? Que nós somos fundadores aqui, e isso aqui é nosso. Agora está querendo vir só uma coisa, só uma benfeitoria para um. Enquanto poderia ser para a população, né? Uma pracinha, a gente podia ter uma academia aqui também. Aí também a gente botar praça, barraca para vender as coisas à noite. Então agora se botar um sopão aí, quer dizer, vai fazer o quê? Uma propaganda muito feia para nós aqui no nosso bairro. Então a gente não está contra sopão, a gente quer deixar claro o seguinte, que essa área ela é uma área pública, é uma área da comunidade para ser usada para a comunidade. Fazer um ponto de apoio da Guarda Civil aí para estar protegendo aí a academia, né? Então a gente está lutando, fizemos abaixo-assinado, o comércio aqui em geral sabe que o abaixo-assinado que foi feito, que todo mundo colheu a assinatura. Então eu quero pedir o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que olhe para essa situação com carinho, porque se eles tiverem com intenção de passar para essa pessoa, eles vão estar contrariando uma comunidade de quase 6 mil habitantes, mais de 6 mil habitantes, porque o que ela atende lá, baseado no que tem interesse aqui nessa área aqui, é a maioria. Uma placa indicando que no local será construída a futura sede do Instituto foi instalada, mas ainda precisa de autorização. Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores informou que não há pedido da Prefeitura sobre o assunto. O que existe, segundo a Câmara, é uma lei municipal que já autoriza o município a bancar o aluguel de imóveis para o funcionamento de projetos sociais sem fins lucrativos. Bom, nós conversamos por telefone com a responsável pelo Instituto, a tia Síria, e ela ficou de nos dar uma resposta, mas ainda não nos retornou. Já a Prefeitura de Linhares disse que a solicitação para ceder o terreno ainda está em análise pela Procuradoria do município.
E o Tribunal de Justiça do Estado negou pedido da mineradora Samarco para suspender decisão da primeira vara civil de Linhares pelo pagamento mensal de um salário mínimo a um pescador aqui da cidade que teria ficado sem trabalho após o rompimento da barragem da empresa em Mariana, Minas Gerais. O pagamento é retroativo à data da tragédia, ou seja, novembro de 2015, e deve ser realizado até que haja uma decisão em contrário. Tomaram posse nesta quinta-feira os novos conselheiros e a diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social aqui de Linhares. A nova diretoria vai atuar no biênio 2017 a 2019. A presidente escolhida é Maria de Fátima Merlo dos Santos. A vice-presidente é Aline de Souza Dias. Primeira secretaria ficou com Giovana Pádua Gobo Marinotti. O segundo secretário será José Augusto Ruela. O trabalho do Conselho Municipal de Assistência Social é o de promover a transparência na construção de políticas públicas de qualidade e que garantam os direitos sociais de cada cidadão. Você agora confere a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. O mercado imobiliário indiscutivelmente sofreu muito com a crise econômica no país. Só que ainda assim a gente tem visto vários empreendimentos sendo lançados nos últimos anos. E aí, seja para investimento, seja para moradia, é fato que a compra de imóveis na planta vai trazer consigo um risco maior. E isso acaba sendo compensado por preços menores na compra. E uma das questões desse risco está justamente no prazo da entrega do imóvel. Acontece que todo contrato de compra e venda de imóveis na planta, ele tem que ter como uma das suas cláusulas o prazo estimado de entrega. E a grande maioria das construtoras ainda estabelece o direito de atrasar 180 dias para além dessa data que estaria ali estipulada. Só que a pergunta que fica é, se a construtora atrasar a entrega, quais vão ser os meus direitos? É claro que o atraso na entrega vai implicar num óbvio descumprimento contratual e disso vai haver sim consequências. A primeira delas está na possibilidade da resolução do contrato. Com atraso, vai surgir para o comprador do imóvel o direito de pedir a rescisão pelo descumprimento dessa cláusula contratual. E aí, nessa quebra de contrato, vai poder o comprador pedir ainda eventuais perdas e danos, tudo aquilo que conseguir comprovar. Um exemplo é basear o valor do dano nos aluguéis que o imóvel poderia render no período do atraso, por exemplo. O comprador também vai poder ingressar com um pedido para manter o contrato, porém determinando sua obrigação da entrega do imóvel sob pena de alguma multa para compelir essa construtora a cumprir essa obrigação contratual. Quanto ao pedido de danos morais, infelizmente os tribunais têm entendido que o atraso na entrega das obras é mero de sabor cotidiano. Eu discordo desse entendimento porque a grande maioria das pessoas que compram um imóvel, ainda que na planta, elas não estão fazendo puramente o negócio, né? Elas estão procurando realizar sonhos, projeto de vida, de família, fazer casamentos. Enfim, de qualquer forma, como a gente disse, o consultor vai acabar respondendo sim, pelo menos pelas perdas e danos materiais que o adquirente conseguir comprovar. Por fim, eu quero ressaltar que esse entendimento ele não é válido somente contra grandes incorporadoras, não. Ele também vai se aplicar para os consultores que pegam obras aí por empreitadas. É por isso que é importante você fazer um contrato, inclusive com o seu pedreiro, e estipular nesse contrato uma data estimada da entrega da obra contratada. Por fim, não deixe de consultar o seu advogado. Até a próxima. Valeu, doutor Cleilton. Obrigado pela participação. Até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta sexta em toda a região. Sexta-feira de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuvas. Em Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 20, máxima de 36. São Mateus, variação entre 23 e 32. Em Vitória, mínima de 22 e máxima 32 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver 40 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela em Linhares. E o dia D será no próximo sábado. No próximo sábado, dia 11 de março, acontece o dia D de vacinação contra a febre amarela aqui em Linhares. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo é fortalecer o bloqueio contra a doença, já que o município não registrou nenhum caso suspeito. Segundo a Prefeitura, até o momento, 40 mil pessoas foram imunizadas em Linhares. As doses da vacina estarão disponíveis nos locais de vacinação de 8 da manhã até às 5 da tarde, em 18 unidades de saúde da sede, além da instalação de 5 postos móveis de vacinação. Aviso, Araçá, Centro, Interlagos 1 e 2, serão no Caique, Conceição, Três Barras, Novo Horizonte, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, São José, Linhares 5, Planalto, Nova Esperança, Santa Cruz, Canivete, Shell e no distrito de Bebedouro. Os postos móveis
Ficarão na Faculdade Pitágoras de Linhares, no bairro Araçá, no SESI Senai, no bairro Aviso, no Hemonúcleo do centro e no Teatro Nice Avanza, também no centro da cidade, além dos salões paroquiais das igrejas Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora Aparecida, ambas no bairro Interlagos. E no Dia Internacional da Mulher, em Colatina, houve protestos pelas ruas contra a proposta de reforma da Previdência Social. Um protesto parou o trânsito em Colatina na manhã desta quarta-feira. O grupo protestava contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal no fim do ano passado. De acordo com os organizadores do protesto, o objetivo é manifestar a insatisfação com a medida. É para mostrar para a população que nós somos totalmente contra o desmonte da Previdência Social. É uma forma de conscientizar. O Dia Internacional da Mulher foi escolhido por ser simbólico para a luta e conquistas femininas. E elas serão as mais prejudicadas com a reforma, é o que diz a manifestante. E a gente entende que a mulher vai ser a maior prejudicada com essa reforma, com esse desmonte, na verdade. Porque para a mulher acarreta mais 10 anos de trabalho, de contribuição para conseguir aposentar, que nós entendemos que não vamos conseguir mais. O protesto teve início às 8 horas da manhã na Praça Municipal de Colatina. Agora eles estão caminhando aqui na principal avenida de Colatina, a Avenida Getúlio Vargas, vão andar aproximadamente 2 quilômetros e vão encerrar a caminhada na frente da Catedral da Igreja de Colatina. De acordo com os organizadores, aproximadamente 600 pessoas estão fazendo este protesto no dia de hoje. Ao todo, 6 organizações entre sindicatos, associações e movimentos sociais organizaram o protesto. Os manifestantes afirmaram que não podem aceitar a perda de direitos conquistados. Nós, trabalhadores, principalmente trabalhadores rurais, estamos perdendo os nossos direitos. E nós, enquanto classe trabalhadora, não podemos admitir de forma alguma perder nenhum direito. O trabalhador rural, ele começa a sua vida no campo muito novo ainda, a partir dos 15 anos de idade. Então, trabalhar 50 anos para se aposentar é muito injusto. Então, a gente está aqui reivindicando pela não mudança da Previdência, pela continuidade, por nenhuma perca dos direitos já adquiridos pelos trabalhadores até hoje. O protesto foi encerrado por volta das 3 horas da tarde, em frente à praça da Igreja Catedral de Colatina. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 476 a saca. Arábica 7, R$ 459. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 429 a saca. E agora o esporte com Altemar Félix. Muita expectativa, porque o Linhares Futebol Clube vai jogar pela primeira vez em casa no ano, no próximo sábado. Vai receber o Espírito Santo às 15 horas no Campo da América, com a arbitragem de Devarlido Rosário. Pois é, o Linhares Futebol Clube, ao longo desta semana, acabou levando um bolo do atacante Paulinho Pimentel. Apesar do presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi, ter garantido a contratação do atacante, ele não veio. Paulinho até me disse que estava de saída do São Mateus, mas via dificuldades na liberação. Alegava desentendimento com patrocinadores e salários atrasados, mas acabou ficando. Resultado, entrou aos 20 minutos do jogo contra o São Mateus, ou melhor, contra o Vitória, defendendo o São Mateus, ainda ontem, né? E marcou 2 gols, ajudando a garantir o placar de 4-2 para o Samba. E agora confira o time provável aí do nosso Linhares para entrar em campo. É o time aqui da cidade. Vamos lá, Linhares Futebol Clube para este sábado. Jaime no gol, o Wilker na ala direita, Diego, Brum e Jailson no miolo de zaga, Nairo na ala esquerda. No meio de campo, bastante de contenção, Alemão Muriçoca, Wagner e Ferrugem. O William, ele é o homem da ligação. Mais avançados, Marlon e o William Pires. O técnico é Alain Melo. Gente, além de artilheiro, de precisar de um artilheiro, né? O Linhares precisa vencer o jogo deste sábado. Agora, a estratégia de pressão do Paulinho deu certo, né? Ele atingiu os seus objetivos e ficou lá no São Mateus. Agora, o técnico Alain Melo, do Linhares, continuou quebrando a cabeça para melhorar seu ataque e receber este homem gol de presente do presidente da empresa Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguzzi. O Linhares quer o apoio da torcida, hein? Para o jogo desse sabadão,
15 horas contra o Espírito Santo. Com isso, mulheres homenageadas no mundo pelo seu dia neste mês de março não pagam ingressos. Vamos lá. Obrigado, Altemar. Até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do intervalo, a entrevista é com a terapeuta psicanalista Graziele Marquito. Ela fala sobre o sagrado feminino, comemorando ainda o Dia Internacional da Mulher. É já já. E ainda comemorando o Dia Internacional da Mulher, eu recebo hoje no Sim Notícias a terapeuta psicanalista Graziele Marquito para falar um pouquinho sobre o sagrado feminino, que vem a ser isso. Tudo bem, Graziele? Tudo jóia, Cláudio. Graziele, eu vi uma parte de um vídeo que você fez sobre esse assunto, né, sobre o sagrado feminino, assim, para a gente entender mesmo em palavras simples, o que seria isso? Seria um despertar de consciência desses valores femininos que foram esquecidos. Ou seja, a mulher, ela assumir os diversos papéis e se tornar inteira. Os papéis de mãe, de filha, de profissional, e se sentir bem com isso, se conhecer. Você acha que ao longo da história, né, da liberdade que a mulher foi ganhando, esses valores foram se perdendo? Ela acabou criando uma confusão, digamos assim, com esses valores profissionais, de esposa e tudo mais? Foi criando até mesmo uma grande competição em relação aos homens, né? Exatamente. A mulher e o homem ficam ali, pau a pau. Quem que faz mais, quem faz menos, quem faz melhor, e com isso se perdem. Pois é, muito se fala disso. Agora, na sua visão, não há diferenças assim, diferenças realmente básicas e diferenças que jamais serão superadas entre homem e mulher? Ou um não complementa o outro ao invés de competir? Exatamente. Cada um tem o seu papel e a sua função. A mulher tem os inúmeros papéis dela, de criativa, intuitiva. São diversos papéis que ela pode voltar para si e, inclusive, inspirar o homem. Entendi. Não que... existem muitos casos, por exemplo, de mulheres que se separaram ao longo da vida, né? Ficaram com seus filhos e exerceram, até com certa maestria, o papel de pai também, né? Mas certamente não é a mesma coisa, né? De jeito nenhum. A mulher não consegue... De jeito nenhum. O pai, ele tem o papel dele e é de grande importância na criação de um filho. Se esse pai já houver falecido, o que quer que tenha acontecido, é importante a mulher deixar bem claro que ela é a mãe. E o pai dessa criança existe, ou já existiu. A gente realmente percebe que no mundo de hoje, né, a mulher ela realmente cresceu muito em vários aspectos, né? A gente vê aí o trabalho de mulheres guerreiras que lutam mesmo para criar os filhos, que muitas mulheres foram até abandonadas pelos companheiros, né? Foram embora e deixaram elas ali, e elas com muito trabalho têm buscado fazer isso. Agora, realmente, administrar toda essa essência não é tarefa fácil, né, Graziele? Não é tarefa fácil, por isso que ela deve, primeiramente, olhar para suas necessidades e reconhecer que é necessário fazer algo por elas mesmas. A partir daí que elas podem auxiliar outras pessoas. O que acontece muitas vezes é que as mulheres têm se deixado de segundo, terceiro e quarto plano. Cuida de todo mundo, menos dela. Cuida de todo mundo, menos dela. Aí com isso, a autoestima fica lá embaixo, se torna baixa estima, né? E uma série de problemas, de depressão, crise de ansiedade e por aí vai. Pois é, agora dentro da família ali, né, dos casais, o que é possível fazer também com relação aos filhos? Porque isso pode impactar também na criação dos filhos? Pode sim, Cláudio. O que acontece? Essas crianças, elas têm de referência o relacionamento dos pais. Então, a partir do momento, um menino, como que ele lida com a mãe, né? O que ele enxerga numa mulher? O que ele percebe de uma mulher? A mesma coisa, a menina de um homem. O que ela percebe nesse pai? A partir daí que eles vão estar criando o futuro deles, os futuros relacionamentos. Essa referência mesmo física ali. É uma referência visual, muito né? grande. Pois é, Graziele. Agora, para os homens que nos acompanham, a gente tem uma audiência muito grande para o público masculino. Até que ponto os maridos, namorados, companheiros podem também ajudar as suas esposas no resgate desses sentimentos, dessa essência feminina? Olha, eles podem auxiliar reconhecendo que as mulheres são por fases, ciclos que eu falo.
Um homem, ele tem um grande papel, né? Porque imagina, dentro de casa, ele tem em um mês cerca de 4 mulheres, porque nós mulheres vivemos a partir de ciclos. Literalmente, mulher de fases. Literalmente, mulher de fases. Então, imagina, o homem que conhece essas fases da mulher e sabe como que ela funciona ao longo de um mês, é muito mais fácil para lidar com isso. O homem não sofre dessas fases, e eu imagino que reconhecendo esses momentos, ele pode, imagino, tratar de uma maneira diferente em dado momento. Pode ter uma compaixão, digamos, maior, né, maior para estar lidando com isso daí, e aí sim eles se relacionarem de maneira inteira também, para que um aprenda com o outro e respeite o lado do outro. Pois é inegável, né, que há momentos no relacionamento homem e mulher, eu sou casado, posso dizer isso, em que realmente a mulher, você vê que ela não está legal, né, não está com os nervos à flor da pele, tem que estar atento nessa hora, né, não pode... Tem que estar atento, respeitar o momento, deixar ela lá quietinha, refletindo. O momento passa. O que é muito importante, a mulher ter o seu momento, o homem também ter um momento dele ali, para estar refletindo e percebendo o que eles querem para a vida deles, cada um no seu tempo. Marcela, para aquela mulher que está nos acompanhando aí, que está se sentindo frustrada, mesmo que seja uma grande profissional, conquistou tudo como profissional, como mãe até, enfim, em outros aspectos também, que dicas você deixa assim para aquela mulher que ainda assim está frustrada, está abatida? Olha bem, uma dica que eu acho muito importante, e isso no geral, são todas as mulheres, olharem para suas sombras, que é aquele lado escuro que a gente não gosta de olhar, que seriam os defeitos, os julgamentos em relação aos outros, e se eu percebo nos outros, isso existe em mim. Então, olhar para esses julgamentos, essas críticas, reconhecer que elas existem, e a partir desse momento você já coloca luz nisso daí, ou seja, ela sai do inconsciente e vem para o consciente. E sabendo que nós não somos super mulheres. Ou seja, encarar aquelas dificuldades ali e refletir sobre aquilo. E refletir sobre aquilo dali, que vai ter momentos que nós vamos estar chateadas, com raiva, felizes, e é lidar com isso daí, com essas fases, esses sentimentos. A mulher inteira, ela se conhece, ela conhece o seu corpo, ela sabe como que ela funciona. Sabe os seus limites e por aí vai. Sabe os seus limites, isso tudo. Pois é, agora em relação ao futuro, a gente vê que o mundo está cada vez mais veloz com essa tecnologia, a cobrança também em cima do homem, da mulher também, e a mulher tenha assimilado tudo isso. Onde nós vamos chegar, Graziela? O que você percebe assim, com relação ao futuro que nós temos para frente? Olha, em relação às mulheres, inclusive já existem grupos, as mulheres têm se unido nisso daí para compartilhar essas experiências, umas ajudando as outras, né? Ainda assim existe grande competição também, mas é um outro lado, o lado do corpo, o lado da beleza, isso tudo pode existir, ainda assim com grande equilíbrio. Mas o que nós temos percebido é que as mulheres têm buscado sim se conhecer, se olhar por inteira e unirem-se. Pois é, a gente nota que ao longo da... A gente falava aqui antes da entrevista, né, que a partir dos anos 60, com toda a liberdade que a mulher foi conquistando e a duras penas também, a gente sabe disso, era uma sociedade muito opressora que se existia na época. É possível que esses sentimentos relativos ao homem e à mulher, eles se misturaram também a mulher, enfim, tentando... enfim, usar um papel e participar de uma situação que não era delas? Isso daí a gente percebe também hoje, né, essa competição entre as mulheres e os homens. Então, até mesmo por necessidade, né, questão de abandono, uma série de fatores foram levando para que essas mulheres buscassem isso daí. Mas vamos ver até onde vai dar, né? Ou seja, buscar uma solução para tudo isso. Né? O equilíbrio, tem que buscar o equilíbrio entre um e outro, como eu tinha falado anteriormente até, a questão de cada um buscar se conhecer, para que eles fiquem inteiros e juntos eles caminhem. Que bacana, que bate-papo legal. Aprendi um pouco mais aqui sobre o universo feminino que
Parece ser muito complexo, mas não é. Isso foi só um pouquinho. Só um pouquinho, Só né? um pouquinho. Mas enfim, a mulher realmente tem um papel importantíssimo na nossa sociedade, em todos os sentidos, né? Na família, no trabalho, enfim. E nessa semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu agradeço aqui a presença da terapeuta Graziele Marquito, trazendo essas informações importantes. Obrigado, Graziele. Obrigada, Cláudia, eu que agradeço. Ok. Bom, minha gente, assim nós vamos encerrando esta edição do Sim Notícias, agradecendo a você pela audiência. Por favor, deixe seu recadinho no nosso canal do facebook.com/TV Sim Linhares. Reveja esta entrevista e compartilhe também lá no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Esta entrevista também pode ser vista no canal 20 da RCA em Vitória. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.